In 1274 BC, a young Egyptian pharaoh, Ramses II, led an army of 20,000 men against 40,000 soldiers from the Hittite Empire. I'm Matthew Settle. Both sides would fight one of the earliest recorded battles in history at Kadesh. At stake, the security and prosperity of Egypt. Mais de 3.000 anos depois, isto é o que resta do acampamento sírio, onde 60.000 homens lutaram por sua vida, na Batalha de Kadesh. Hoje, com a tecnologia dos videogames, podemos visualizar a batalha como nunca antes. O grande número de soldados, a formação das tropas, a luta e como a batalha foi vencida. Veja o que os generais gostariam de ver agora, em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas. Ramsés II. Há 3.000 anos, em 1274 a.C., a Síria ficava no cruzamento do mundo antigo, onde as rotas comerciais do leste e do oeste se encontravam. Madeira, ouro e especiarias do Oriente eram trocados por cobre e estanho do Ocidente. Syria has been a battleground throughout most of its history. It's where three continents meet. It can't defend itself. It can't produce a big state of its own. But it's therefore always a target for the superpowers. To the south of them was the Egyptian superpower. To the north, the new superpower on the scene, the Hittites. A cidade de Kadesh ficava na fronteira dos impérios egípcio e hitita. Both Ramesses and the Hittites want to take Kadesh. Kadesh is important because it actually controls trade routes over land. It allows access south if you're coming from the Hittites or north if you're coming from Egypt. Por quase 200 anos, egípcios e hititas disputaram o controle da Síria Central. A base do poder dos hititas era o Planalto da Anatólia, hoje parte da Turquia. O Egito era um reino desértico, totalmente dependente da faixa fértil ao longo do rio Nilo e de suas inundações anuais. Egypt was run by a sun king, a pharaoh who was a god upon earth. It was the first centralized state in history. On the whole, it was rather isolationist. It thought it knew best. Foreigners were inferior, but foreigners had to be kept in check. Em 1482 a.C., o faraó Tutmoses III havia derrotado os hititas na grande batalha de Megido, mas a maioria dos confrontos era muito menor. Batalhas como essa eram raras. Then in 1279 BC, the 25-year-old Ramses II was crowned Pharaoh of Egypt. Ramesses II is an absolutely fascinating character, and he left his mark up and down the Nile. He was a great one for carving his name into things, building monuments, leaving statues. We even have his body, so we feel that we know a lot about Ramesses. Conhecemos o aspecto físico de Ramsés II porque sua múmia chegou até nós. Ele era alto para um antigo egípcio, 1,70 m e provavelmente era ruivo, como resultado de casamentos interraciais com povos asiáticos. To be pharaoh was absolutely the best job there was. It meant that you were a demigod, you weren't just a person, you were the richest man in the world, you were the most powerful man in the world. Ramsés já tinha experiência militar. Como jovem príncipe, ele lutara ao lado de seu pai Set na Líbia e na Síria. Set havia capturado a estratégica cidade de Kadesh, na Síria, mas ela havia caído de novo nas mãos dos hititas. Recapturar Kadesh agora mostraria quem ele era. Um grande comandante, tão grande quanto seu pai, e daria a ele acesso às rotas comerciais. Ramesses was a young man for whom the horizon had no frontiers at all. He decided what Dad couldn't do, I will do. He was going to be it, and he had all the ambition of youth. Ramesses II was a young man in a hurry. He wanted to be not merely a pharaoh, he wanted to be the greatest pharaoh there ever had been or ever would be. He wanted the gods to know that they had a super pharaoh on their hands. The Hittite king, Muwatallis, he's not been on the throne that long himself. He gets enraged when Ramesses says that he's going to claim back Kadesh, which he regards as his own territory.
The father of Muwatalli and Ramses' father Seti had fought one another. Now both sons would settle their unfinished business. Muwatalli called for troops from all parts of his empire and produced one of the largest armies ever fielded by the Hittites. Eram 2.500 bigas e 40.000 soldados da infantaria. What makes Kadesh, I think, very interesting in that we have two people who think that they can't be beaten coming up against each other. A estratégia de Ramsés não foi surpresa para ninguém. Seus planos para capturar Kadesh eram discutidos abertamente na corte egípcia. If Ramesses II had prime-time television, he would have gone on it and said, I intend to conquer Kadesh and kick the Hittites out of Syria. I have no doubt that the news that came back from Egypt would also tell Muwatalli the character of the young king. This man's only 25, this man thinks he can do anything, this man is impetuous, this man's in a hurry, and Muwatalli might even been rubbing his hands saying, right, we know how to deal with this sort of sucker. As batalhas sempre aconteceram durante a primavera e o verão para haver bom suprimento de alimentos ao exército em marcha. The armies of this period were built around infantry and chariots. Charioteers were like modern-day fighter pilots, the top guns of their time. To be a chariot driver was a bit like being a test pilot or something like that. It was a job that people wanted. It had prestige, it could lead to great rewards, it attracted all the girls in the neighborhood. Os cocheiros tinham de manter suas bigas e alimentar seus cavalos. A biga era uma arma de assalto formidável, desenhada para irromper nas linhas de infantaria inimigas. Funcionava também como plataforma móvel de tiro e levava um condutor e um arqueiro. As duas armas principais do cocheiro eram a lança, desenhada para trabalhar de perto em meio às tropas inimigas, e o arco composto. We have an account of an Egyptian pharaoh using a composite bow, drawing the bow and firing the arrows through a target of solid copper. The arrows went through the solid copper and came out the other side onto the ground. These things were armor-piercing weapons. They could do a lot of damage. A biga foi desenhada para trabalhar em estreito contato com o inimigo, o que significava também que ela era muito vulnerável ao contra-ataque. As bigas egípcias tinham algumas vantagens sobre as hititas. Eram mais leves e mais ágeis. Eram levadas por apenas 2 cavalos e levavam um cocheiro e um guerreiro e, de novo, lança e arco eram as armas preferidas. Os dois lados se equivalem em termos de armamento. O soldado hitita carrega uma lança de impacto e uma curta e afiada adaga. Embora o ferro já fosse usado, as maiores armas eram a espada em semifoice de bronze e o machado de batalha. The Hittites were a formidable fighting force, but they didn't scare Ramses, who referred to them as the effeminate ones because of their long flowing hair. Em meados de abril de 1273 a.C., o exército egípcio se concentrou em Pi-Ramsés, no delta do Nilo. It must have given the whole country a huge lift because it's exactly what pharaohs are supposed to do. They're supposed to assemble huge armies, reinforce Egypt's superiority and march off. Levaria 1 mês de marcha chegar ao campo de batalha na planície de Kadesh. O resultado exaltaria ou aniquilaria o faraó e decidiria o futuro do Egito. O exército egípcio era dividido em 4 batalhões de 4.000 soldados cada um. Outros 1.000 soldados ocupavam as 500 bigas de cada batalhão. By the time of Ramesses, the Egyptian army was formed into 4 big divisions. They were named after some of the main gods of the kingdom. Os 4 batalhões eram o Amon de Tebas, o Ra, o deus do sol de Heliópolis, o Sete, o deus da tormenta do delta do Nilo, e o Fitá, o deus criador. Cada batalhão era comandado por um general e um faraó, era o comandante em chefe. Em batalha, os homens formavam uma precursora das falanges, com soldados experientes à frente e recrutas na retaguarda.
Em marcha, os batalhões não andavam como um só exército, mas viajavam em unidades independentes, às vezes separadas por quilômetros de deserto. Esse sistema surgiu porque o faraó dificilmente lutava batalhas tão grandes. As guerras curtas e localizadas eram lutadas por um batalhão de cada vez. Em áreas espalhadas, era também mais fácil o exército se abastecer de fontes locais. For the entire regiments of Amun and then Re and Ptah and then Set, we need something like, I think, a mile and a half or 2 miles range of force travelling up through Canaan and Galilee. O exército egípcio marchou para o norte, enquanto uma divisão de elite, extraída dos 4 batalhões, marchava pela costa. No final de maio, Ramsés estava a 1 dia de marcha de Kadesh. Ele conduzia o batalhão Amon, que estava muito à frente dos outros. Logo ao amanhecer, ele levantou o acampamento de modo a chegar à cidade ao anoitecer. Embora os reis soubessem que haveria uma batalha, nenhum deles sabia quando ela começaria e nem onde exatamente estava o exército inimigo. That night, Ramses' soldiers found 2 Bedouin. Under heavy interrogation, they maintained they had not seen the Hittite army. When Ramesses heard that the Hittites were nowhere to be seen, he thought that his wildest dreams had all come true at once. There was Kadesh, he could simply walk into it, take it, and everything would fall into place. Ramses breathed a sigh of relief. He now had time to rest and feed his men and wait for the other corps to catch up. He set up his tent and sat inside on a throne of gold. But Ramses was in for a shock. The next morning, 2 Hittite scouts were captured. They refused to talk, but after a brutal beating, they were dragged before Ramses and blurted out the truth. The Hittite army was not days away. They were more numerous than the sands of the riverbanks, and they were lying in wait behind a nearby hill. Ramsés ficou aterrado. Os hititas estavam ao alcance da mão e ele só tinha um batalhão. 5.000 egípcios contra os 40.000 hititas de Muwatalli. Why we know what happened next is what makes Kadesh so significant. Kadesh is the oldest recorded battle that we can accurately reconstruct. A contemporary poem to the pharaoh contains a narrative of the Kadesh campaign, and the walls here in the Ramesseum at Luxor are covered with scenes from the battle. Ramsés enviou mensageiros aos outros 3 batalhões, ordenando que se apressassem a chegar a Kadesh. Mas o batalhão Ra só foi avisado no dia seguinte e imediatamente começou uma marcha forçada até o faraó. As bigas estavam bem à frente dos soldados. Mas ao se aproximarem, centenas de bigas hititas apareceram e irromperam nos flancos da infantaria egípcia. It must have been a vision of chaos. Heavy Hittite chariots coming from the side against a division not in battle order, heavy arrows, heavy swords, blood-curdling cries, dust, and sudden death coming out of the sky. O batalhão Ra se desintegrou no caos. Muitos abandonaram armas e correram. Os homens que deviam resgatar o faraó haviam fugido. Ramsés estava ali com 1/4 de sua força. Parecia ser apenas uma questão de tempo até que ele fosse abatido pelo exército hitita. O batalhão de infantaria Ra foi destruído. As bigas da linha de frente pouco puderam fazer. Foi então que viram outra divisão de bigas se dirigir diretamente ao acampamento de Ramsés. A todo galope, foram avisar o faraó e chegaram justo a tempo. Ramesses was still in his tent, still shouting at his generals, trying to apportion blame and sort out the mess, when suddenly there was an influx of Egyptian chariots followed by 2,500 Hittite chariots, and it was just complete panic.
As bigas hititas bateram contra as defesas e uma luta sangrenta começou com a infantaria egípcia. Mas à medida que entravam pelo acampamento, os hititas eram detidos pelas tendas e pelos equipamentos. As bigas colidiam entre si no espaço confinado. There is blood, there is dust, there is looting, because Egyptian gold and silver artifacts were very valuable throughout the Near East. As bigas conseguiram fazer um enorme engarrafamento. Pior, as bigas hititas entraram com tanta velocidade no acampamento egípcio que sua própria infantaria ficou muito para trás. A infantaria hitita tinha o dobro dos homens da infantaria egípcia, mas ela estava longe da batalha. Arqueiros egípcios começaram a atirar na massa de bigas. Soldados egípcios puxavam os hititas por seus longos cabelos e os degolavam. A carnificina foi constante e brutal. Agora Ramsés assumiu o controle. Aproveitando a chance, ele tirou suas bigas do acampamento a todo galope e formou um arco em contra-ataque aos hititas. There were only two things to do. One was to hope that reinforcements would somehow appear. The other was to charge straight at the Hittite lines and show how brave you are. Ramesses was naive, he was misguided in many ways, but he was brave. He prays to the warrior god, who he calls his father, and pleads that he will not desert him in his critical hour. Then he charges. A sorte estava com Ramsés. No melhor momento possível, as bigas da tropa da costa chegaram para entrar na batalha. Elas haviam corrido, deixando a infantaria para trás. Ramesses was moved from a position of being very much the underdog to having elite troops burst on the scene, frighten the wits out of the Hittites who didn't know they were there. Suddenly the whole battle turned around. Of course, the Hittites had no idea how many more troops there might be out there. Os soldados das bigas hititas estavam exaustos e eram abatidos por flechas de milhares de arcos compostos. As bigas egípcias eram mais rápidas e mais estáveis do que as do inimigo. Estacionadas fora do alcance das lanças, delas partia uma chuva de flechas até o amontoado de bigas rivais. What the Egyptians can do is fire arrows at them, and they cannot maneuver and fight back. It is what is called a turkey shoot. Cada vez que os hititas tentavam levar vantagem sobre os egípcios, eles eram rechaçados pela chuva de flechas. Não havia nada a fazer senão recuar. A retirada hitita se tornou uma corrida para a segurança. Bigas quebradas e cavalos agonizantes atrapalhavam a fuga. A infantaria egípcia os seguia e acabava com qualquer sobrevivente. When an Egyptian soldier killed a Hittite, he would cut off the dead man's right hand. This was then taken to the pharaoh as proof of victory. After the battle, the pile of hands was counted to calculate the number of enemy dead. O sistema de organização militar dos egípcios quase lhes custou a batalha. Milhares de soldados estavam no deserto, afastados, e o faraó nunca chegou a reunir todas as tropas para atirar toda a sua potência sobre os hititas. Para Muwatalli, a situação era pior. Os 40 mil homens de infantaria que ele trouxe a Kadesh não chegaram a lutar. Ele e Ramsés fizeram uma batalha completamente diferente do planejado. Ramsés não poderia dominar a Síria com seu pequeno exército. Ele voltou ao Egito e, afinal, assinou um tratado de paz. Mais tarde, casou-se com 2 princesas hititas. O resultado foi paz e prosperidade para a região pelos 90 anos seguintes. Think from the Kadesh battle inscriptions, we get a genuine sense that he stepped out of the mythology. He stopped being the demigod, and he actually became a man who was on a battlefield and who was frightened and yet managed to fight his way out of danger. If the Hittites had won, the entire area of what we call Palestine
would have fallen under their rule. Large parts of the Bible are to do with Egypt. We might not have had any of that. We wouldn't even have the Bible in the form in which it's written for us. It might have been written in Hittite. Ramsés reinou por outros 70 anos e deu ao Egito um raro momento de continuidade. Durante sua longa vida, ele teve 200 esposas, 96 filhos e 60 filhas. Sua sorte continuou, porque durante todo o seu reino, o Nilo transbordou regularmente, dando boas colheitas. Mas em 1274 a.C., tudo isso era incerto. Ramsés sabia que a Batalha de Kadesh teve importante papel em seu sucesso. O jovem faraó fez sua reputação, consolidou as fronteiras do Egito e queria que seu povo se lembrasse disso para sempre. He ordered the walls of his temple here at Luxor, the Ramesseum, to be inscribed with scenes from the battle. Today, more than 3,000 years later, people come from all over the world to read the story of Ramses and the Battle of Kadesh.